Apocalipse 14, versos 14 a 20. A ceifa. Diz assim: E eu olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: Lança a tua foice e ceifa, a hora de ceifar-te é vinda, porque já a colheita da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: Lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra. E atirou-se no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Aqui a gente vê um cenário que nos mostra uma vindima, uma colheita, né? A gente vê um personagem semelhante a Filho do Homem, que estava sentado nas nuvens com uma foice aguda na mão. A gente vê também outra personagem, um anjo com uma foice aguda também, que sai do templo. E a gente também vê uma outra personagem, que é um anjo. Ele tinha o poder sobre o fogo e ele saiu do altar. O anjo que saiu do templo, ele grita: Vai lá colher as uvas, e o restante da vinha, que não vai mais produzir, lança no lagar. E saiu muito sangue, porque foram pisadas. Colhe os cachos maduros, as uvas maduras, e o resto que sobrou, que não são os cachos, joga no lagar do Senhor. E era muito, por causa do muito sangue que apareceu. As uvas maduras do cacho são os fiéis da igreja do Senhor. Os que restaram, isto é, o restolho, são aqueles que não vão mais produzir. São os ímpios, os infiéis da igreja do Senhor. Nós vimos que são duas foices afiadas. Uma na mão de Jesus, porque é um semelhante a Filho do Homem, e a outra foice, está na mão do anjo que estava no templo. O fogo vem da terceira personagem, que é o anjo que sai do altar. Então, assim como acontece com uma lavoura de milho, de soja, de qualquer cereal, qualquer lavoura, a gente apanha o fruto, arranca o pé, e as folhas, o restolho, lança fora. A gente descarta, né, da plantação. Assim é o mesmo na igreja. O restolho, aquele que não produz mais, ele é lançado fora da igreja. É uma colheita feita por Jesus.
e a outra é feita pelo anjo que saiu do templo. A gente vê duas colheitas bem distintas, porque Jesus estava com a foice assentado na nuvem, e o outro anjo sai do altar com uma foice aguda na mão. Esta colheita não é a volta de Jesus, porque nós vemos Jesus fazer uma e o anjo fazer a outra colheita. Aí nós vamos agora para Ezequiel 9 e 10, porque vai nos explicar melhor. Ezequiel 9, no verso 4, diz assim: Então me gritou aos ouvidos, com grande voz, dizendo: Fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. Ezequiel 9, 6 continua: Matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. E começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Ezequiel 9:11 continua: Eis que o homem que estava vestido de linho, a cuja cintura estava o tinteiro, tornou com a resposta dizendo: Fiz como me mandaste. O anjo reporta dizendo: Já fiz o que me mandou fazer. E depois que o anjo fez o trabalho, ele mesmo pergunta: E agora? A Ezequiel 10:1 responde: Depois olhei, e eis que no firmamento, que estava por cima das cabeças dos querubins, apareceu sobre eles uma como pedra de safira, semelhante à forma de um trono. E falou ao homem vestido de linho, dizendo: Vai por entre as rodas, até debaixo do querubim, e enche as tuas mãos de brasas acesas dentre os querubins e espalha-as sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. A profetisa Ellen G. White também se refere a essa obra em Primeiros Escritos, na página 279, parágrafo 2. Ela diz assim dessa cena: Vi anjos indo aceleradamente de um lado para o outro no céu. Um anjo, com o tinteiro de escrivão ao lado, voltou da terra e referiu a Jesus que sua obra estava feita, e os santos estavam numerados e selados. Então vi Jesus, que havia estado a ministrar diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos, lançar o incensário. Levantou as mãos e com grande voz disse: Está feito. E toda a hoste angélica tirou suas coroas quando Jesus fez a solene declaração: Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Apocalipse 22, 11 e Primeiros Escritos, na página 279, parágrafo 2. Então a gente vê que a irmã Ellen White nos diz que depois de selar e enumerar, houve brasas vivas, pois o incensário foi lançado na terra, simbolizando o Espírito Santo em trabalho. O poder sobre o fogo é o mesmo de Ezequiel 10. Olha o que ela diz. Olha o que diz em Ezequiel 10, versos 3 e 4. E os querubins estavam ao lado direito da casa, quando entrou aquele homem, e uma nuvem encheu o átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa,
e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Então voltamos a Apocalipse 14, nos versos 4. A gente vê duas colheitas, dois selamentos distintos. A primeira colheita, primeiro selamento, são as primícias que sobrevivem, né, à ceifa da igreja. Então são as primícias, são 144 mil selados. Apocalipse 14, 4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Então a gente vê que ao finalizar a última obra do selamento, Jesus ordena: vai e espalha brasas vivas. Brasas vivas é o mesmo que carvões, que simboliza a potência do servo de Deus. E o anjo estava com Jesus. Então Jesus está no lugar santíssimo e diz: está feito. A grande multidão também estará selada para não serem afetadas pelas 7 pragas dos 7 anjos. E os 144 mil serão selados para serem protegidos do sistema. E depois do relatório, da reportagem do anjo, os escapados e selados vão receber o segundo Pentecostes. Ezequiel 9. Não relata a volta de Jesus nas nuvens do céu. A primeira colheita é feita na casa de Deus, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, e não é uma colheita global, geral. Nós somos convidados a estar na primeira colheita. Por isso, Ellen White diz assim: esforcemo-nos com todo o poder que Deus nos dá para estarmos entre os 144 mil. Estarmos entre os 144 mil e não entre a grande multidão. Os fiéis que escaparem do juízo de Deus na sua igreja, eles serão selados e terão um propósito de levar a mensagem de salvação para a Babilônia, aonde tem os servos fiéis de Deus que não vieram para a igreja para não se escandalizarem. Então, a função dos 144 mil é ir lá em Babilônia e buscar essa grande multidão. Em Ezequiel, a gente vê Jesus voltando. Ele volta para o lugar santo, né? Ellen White explica, para poder fazer os registros dos mortos depois de Ezequiel 9:4. Ele volta para o lugar santo, para o Santíssimo, aliás, para o lugar Santíssimo, para fazer o registro, né? Então, continuando, a mensagem desse capítulo fala das características dos 144 mil, lá no início, lá em Apocalipse 14, de 1 a 5. Apocalipse 14, ele nos dá 3 mensagens. A primeira mensagem fala as características dos 144 mil, que é do primeiro verso até o 5º verso. Do 6º verso ao 13º verso fala das 3 mensagens angélicas. E do verso 14 ao verso 20 fala da ceifa da colheita.
Então, do verso 14 ao verso 20, existem duas colheitas bem distintas. A primeira colheita, os cachos estão maduros. Na segunda colheita, a seara de Deus estará totalmente madura. E é o próprio Jesus que irá administrar a obra na casa de Deus, que é a primeira colheita. É o próprio Jesus que estará lá de maneira invisível, na entrada da casa, isto é, da igreja. E logo após a matança, Jesus volta para o Santíssimo para registrar o número e os nomes dos mortos de Ezequiel 9 nos livros do céu. Primeiros escritos, 279, parágrafo 2, diz assim: vi anjos indo aceleradamente de um lado para o outro no céu. Um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra e referiu a Jesus que sua obra estava feita, e os santos estavam numerados e selados. Então vi Jesus, que havia estado a ministrar diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos, lançar o incensário. Levantou as mãos e com grande voz disse: está feito. E toda a hoste angélica tirou suas coroas, quando Jesus fez a solene declaração: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Apocalipse 22, 11 e primeiros escritos na página 279, parágrafo 2. Então a gente vê que nesse momento aqui, a primeira colheita já fez, Jesus voltou para o Santíssimo e agora vai acontecer a segunda grande colheita. Então, a gente vê Ezequiel 9:11 também nos dá o primeiro reporte e Ezequiel 10 nos dá o segundo reporte. O primeiro reporte diz assim, Ezequiel 9:11: eis que o homem que estava vestido de linho, a cuja cintura estava com o tinteiro, tornou com a resposta dizendo: fiz como me mandastes. Então a gente vê que o anjo que tem o tinteiro na cintura reportou ao Senhor e disse: eu tenho feito como tu me ordenaste. E Jesus, selou os 144 mil. No segundo reporte, que é o do Primeiros Escritos, na página 279, diz assim, esse que eu acabei de ler, esse não é o reporte para a igreja, já não é mais para a igreja, agora já é para o mundo. Antes das pragas caírem, o anjo vai a Jesus e Jesus faz então a declaração, de Apocalipse 22, 11. Ezequiel 9 tem duas aplicações. A primeira é em Israel, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, e a segunda lá no mundo. Então, o primeiro reporte é para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, para os laodiceanos, para a Laodiceia, e o segundo reporte é para o mundo, quando então a porta da graça se fechar e o injusto continue fazendo injustiça e o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Então, no segundo reporte, no segundo relato, sela a grande multidão e não mais os 144 mil, porque eles já estão selados. Eles foram selados no primeiro reporte, no primeiro relato. E a purificação acontece.
a purificação de 1 Escritos 279, ela acontece. Então aí terminou a obra de enumerar e selar a grande multidão. Aí Jesus diz, está feito, terminou a obra. E aí a gente vê também que essa obra de purificação, Ellen White, ela registra em Obreiros Evangélicos, na página 23, parágrafo 1, dizendo: a brasa viva é um símbolo de purificação e representa também a potência dos esforços dos verdadeiros servos de Deus, aqueles que fazem uma tão completa consagração que o Senhor possa tocar-lhe os lábios. É dito: vai para a seara, eu cooperarei contigo. Então, a gente vê que em Apocalipse 14, 18, sai um anjo do altar, um outro anjo do altar, que fala assim, Apocalipse 14, 18, e saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda, e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. Então, nesse verso, esse verso está se referindo à descida do Espírito Santo, pois este anjo, ele sai do altar, ele clama com grande voz e ele tinha poder sobre o fogo. E aí o anjo junta os cachos de uvas porque já estão maduras e descarta a vinha, quer dizer, os ramos, as folhas, porque agora já não mais produz frutos, né? E esses ramos, essas folhas, que é o restolho, já não serve para nada e lança esse fora, né? Lança no largar da ira de Deus, que será as 7 últimas pragas. Então, a segunda colheita, que são das uvas que estão totalmente maduras, por causa de quê? Por causa do alto clamor, por causa das 3 mensagens angélicas. Então, nos 2 reportes, nos 2 relatos, são reportes de selamento do povo de Deus. O primeiro relato, o primeiro reporte é para os 144 mil. O segundo reporte é para a grande multidão. E aí a gente vê que Jesus acompanha todo o processo no primeiro reporte. Depois volta para o santuário, registra o nome dos mortos e dos escapados, e os mortos e seus nomes deverão ser removidos do livro da vida. Deus irá dizer para nós os nomes dos selados do segundo reporte, onde estão para serem resgatados. Isaías 66, no verso 15 e 16, diz assim: porque eis que o Senhor virá com fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira um furor, e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Então serão muitos mortos, mas também serão muitos escapados. Ezequiel 9:4 diz assim: e disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Então a gente vê que é o Senhor mesmo que irá administrar a obra na sua casa, e Jesus estará na entrada da casa. Deus entrará em juízo com o seu povo, com toda a carne. Jesus faz uma pausa no seu ministério de intercessão no santuário celestial e visita seu povo na terra, e na segunda colheita, aí toda a seara de Deus estará
totalmente madura. Na primeira estarão maduras apenas, mas na segunda a seara de Deus estará totalmente madura. Apocalipse 14, no verso 15 a 16, diz assim, verso 14: E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice aguda. E o outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: Lança a tua foice e ceifa, a hora de ceifar-te é vinda, porque já a colheita da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. Então, este texto está narrando a vinda de Jesus para executar seu juízo aqui na terra. Não é a volta de Jesus para buscar os santos, mas para aplicar seu juízo aos vivos e purificar sua igreja. A casa de Deus estará limpa, é um vaso limpo. Muitos serão mortos e muitos escaparão da espada. E a casa de Deus estará limpa do joio. Esses são os filhos de Israel, são os escapados. Eles são aqueles que lhe trarão as ofertas ao Senhor. Então a gente vê que na sua vinda aqui para executar o seu juízo na sua casa, ele vai eliminar os pecadores. E na segunda vinda, quando ele vier buscar os santos, ele vai eliminar o pecado do mundo. Então, esta é as três mensagens, né, do livro de Apocalipse 14, sobre os 144 mil selados, sobre as três mensagens angélicas e sobre a colheita, né, sobre a ceifa.